Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o dia foi meio intenso para mim aqui, não deu tempo nem de tomar um café. Roubei um cafezinho agora, trazer uns minutinhos, desculpa. Tudo bem Oi, com pessoal. vocês? Como vocês estão? E aí, boa noite, galera. Boa noite a todos. Temos um conteúdo bem legal para falar hoje, hein? Só dar mais uns minutinhos para ver se tudo Boa bom. noite aí, pessoal. A gente vai Não, organizar um grupo de estudos, tá? Vou puxar um grupo de estudos sobre microserviços. que legal. Arquitetura orientada a microserviços. Eu vou mandar o convite para todo mundo lá no grupo, né? Assim, quem não participou da mentoria de hoje vai ter oportunidade de entrar lá também, tá? Mas eu vou mandar para todo Dani, mundo. e aproveitar que você está falando de serviços, Oi, desculpa, pode falar. Eu acho que oi, caiu dela. eu tirei só porque está travando, tá? Tá travando um pouquinho, Miriam. Sobre microserviços, microserviços, oi? Está travando sem internet? Eu acho que é legal todo mundo tirar a câmera, que eu acho que é a minha internet, viu? Eu acho que é porque ela também está duplicada, viu? Será? Pode ser também. Ela está duplicada, provavelmente. Não está sincronizando de qual áudio que vai sair. Mas não, acho que o áudio que tá ativo é só de um dela. Tenta falar agora, Miriam. Tá me ouvindo bem? Uhum. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Como você falou em microserviços, eu peço desculpa os últimos dias porque eu tinha aula no mesmo horário, então eu não pude estar presente. Sem problemas. Mas sobre microserviços, uma coisa que surgiu muito, que a gente conversou lá no trabalho, foi enxergar o DDD, como que você pega, por exemplo, uma solução de negócio que você vai implementar e você tem lá os contextos de domínios funcionais, tudo e tal, e organiza isso para você, em DDD, né, em domínios, né, em contextos, para você depois construir os microserviços. Então, talvez não seja o que você vai falar hoje, mas fica como algo que eu gostaria de ver numa possibilidade aí que você pudesse, né? Então, hoje a gente ainda não vai falar de microservices, tá? Vamos fazer um grupo de estudos, na verdade, vocês é que vão trazer, e é um ponto que você pode trazer, tá? Como que a gente pode fazer ali para implementar DDD, né, com microserviços. Eu tenho alguns modelos de se fazer isso, mas é legal vocês fazerem um estudo, né, e trazerem, apresentarem. A gente vai falar sobre os padrões de projetos, né, basicamente, de microservices. Bom, como é que a gente pode fazer? Porque, assim, eu tenho material lá do trabalho, eu poderia dar uma olhada, no caso é um livro, né? Mas eu não domino esse assunto, Pisani. Como é que eu vou falar de um assunto que eu não domino? Essa é a beleza do grupo de estudos. Que vocês, Essa é a como ideia, que né? funciona, né? Vocês vão pegar ali a gente vai passar para vocês qual material estudar, né? Vocês vão fazer o estudo e vão apresentar. Aí cada um de vocês vão fazer ali um estudo, a gente vai passar o norte de como tem que ser esse estudo, né? Tipo de material que vocês vão apresentar ali. A gente recomenda sempre mapas mentais, né? E aí vocês vão trazer o estudo. E na sequência a gente vai complementar o que vocês falaram com realidade de mercado, com coisas que quem participar, né, com as coisas que a gente aplica no dia a dia. Isso que é o legal, né, que além de você trazer o que você estudou, né, ainda vai ter uma agregação ali com cases reais de mercado. É isso que é legal do grupo de estudos. Beleza? Tá bom, vamos lá. Eu vou aguardar, então, o direcionamento. Começa semana que vem, eu vou mandar para vocês até o final dessa semana, né? Eu não tenho certeza se é amanhã o dia ainda está meio complicado para mim, mas logo na sequência eu já vou mandar para vocês ali para a gente organizar esse grupo e já começar na terça. Show. Obrigado. Que isso, estamos juntos. Manda lá, Charles. Cara, eu estou bem feliz de estar aqui, porque assim, eu sempre fico acompanhando aqueles grupos de estudo, né? Eu boto para escutar aí. Caraca, eu peguei um de sólido. Disse, meu irmão, já passaram mais de uma hora falando só do primeiro princípio de sólido. Tá massa aqui esse negócio. Eu era doido para participar do grupo de estudos.
Feliz pra caramba de ter pego um aqui para fazer sobre microserviços. Vamos embora. Vai ser legal. Vocês vão curtir com certeza. Vai dar para a gente fazer cases, usar o chat GPT para montar alguns exemplos. Por que não, Ô, né? por que não? Por que não, né? Ô, Pisani, legal também esse negócio, gostei também da ideia. Hoje mesmo eu assisti uma aula, né, da mentoria lá, daquele conteúdo premium, que era a proposta de arquitetura. E eu vi que lá na equipe que foi escolhido, foi dividido em alguns tópicos, né? Tipo, seria legal também, de repente, você pensar em alguma coisa, microserviço. Um estuda ali como é que é a base, a construção, para trazer, né, no estilo lá do mapa mental. Outro vê, assim, quais as ferramentas que tem, entendeu? Como é que pode A ideia vai ser a gente pedir. puxar ali pessoas que se comprometam mesmo a participar e apresentar, né? Daí a Uhum. gente vai colocar, eleger ali bonitinho cada tópico, né? E aí quem topar de Isso. pegar, a ideia é que venha e traga, né? Senão o material vai ficar incompleto. Mas aí, como é que é? Você vai passar ainda esse material? Como é que a gente vai Isso, dividir? isso. Aí dessa Você vai semana, passar no hoje. máximo na quinta-feira, eu estou mandando ali para vocês Ah, beleza. como vai funcionar a estrutura, o que a gente vai precisar Legal, estudar, tá? Eu vou mandar legal. no e-mail de vocês, aquele e-mail que está cadastrado, que vocês estão cadastrados, tá? Que vocês fizeram a compra do Premium, Tá. do Uhum. Ike Expert. Beleza, legal. Beleza? Bom, pessoal, o Koji está por aí, tudo bom, Koji? Falou, pessoal. Tudo bom? Estamos de câmeras fechadas aqui por problemas de latência. Pisando É isso consome aí. toda a rede. Toda a rede é dele. Essa daí me lembra uma do Tony Stark, que eu li aquele gibi. Eu acho que foi não é gibi livro, né? Aquele história. Eu acho que é o que deu origem ao Homem de Ferro 3, que é como que é o nome? Fugiu o nome do... Nossa, tava na ponta da língua aqui. Do que? Javes? Não, é o Streamings, é a saga Streamings. E tem um momento ali que o Homem de Ferro sumiu, né? E ninguém sabe onde ele... Ah, não, não é do Streamings, não, é outra saga essa daí. É uma que o Mandarim invade a mente do Homem de Ferro. E aí quando o Homem de Ferro vê que ele fala, pô, o Mandarim tá antecipando tudo que eu tô fazendo. Como isso é possível? Aí ele ouve uma voz na cabeça dele. Porque eu estou aqui. Aí ele, como assim eu estou aqui? Quem está aí, né? Ele falou, eu, o Mandarim. Aí ele fica procurando onde, né? Falou, estou na sua cabeça, porque, tipo, o Homem de Ferro já é um robô, né? Ali. Aí ele levanta a mão, só não fala nem mais nada, né? Levanta a mão, eu me rendo. Aí o Mandarim leva ele embora, né? E aí depois o Tony, com a genialidade dele mesmo, sendo monitorado, conseguiu ali dar um jeito de disfarçar o Mandarim e foi construindo uma armadura. Isso aí você só vê no final da saga. Mas é interessante que ele cria uma nuvem, uma cloud, né, de hipermoderna, Stark lá de internet, e ia possibilitar a internet para o planeta inteiro, com a mais alta velocidade de ponta, tal. E aí o pessoal tá procurando o Homem de Ferro, né, com o Mandarim, levou ele, né, procurando, procurando, procurando. Aí, de repente, alguém fala assim, nossa, tem uma coisa muito incomum acontecendo. O quê? Toda a internet da Stark, praticamente 80% da capacidade da internet da Stark está concentrada em um único ponto. Aí só vê o Rhodes falando, achamos o Tony Stark. Massa. Ninguém mais consumiria tudo aquilo de internet, né? Só ele. Muito engraçado. Aí vocês estão falando, pô, legal, o Pisani consumindo a rede. Né? Grava tanto vídeo, né? Bom, vamos lá. Eu vou abrir o vídeo para vocês, né? Senão também vai ficar muito maçante. Se ficar, eu vou pedir para vocês manterem o vídeo de vocês fechado, tá? Só por causa dos problemas que a gente está tendo hoje. Eu acho que a Miriam também está lá na casa dela, que estava bem ruim a voz dela. Mas se vocês tiverem problemas em me ouvir, aí eu tiro minha imagem aqui, tá? Na hora que eu for dividir a tela, também eu tiro a imagem. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui que eu acho que está estranho. Vocês estão me vendo, né, direto?
Ou vocês estão vendo, como vocês estão vendo aí? Tô vendo no quadradinho, vendo todo mundo da sala. Ah, Acho que aqui eu acho toda que é a visão visualização sua. Mas o é grupo que está nossa aqui. gravando, acho que está do jeito que eu estou vendo aqui. Ele fica Bom, mudando aqui o quadrinho. Quando você fala, ele fica amarelinho em volta de você. legal. Hoje a gente vai falar sobre o SRP do Solid, tá? Estou fazendo um conteúdo, estou dividindo, né, na internet. Inclusive, acho que estava faltando um conteúdo aqui de uma das letras. Bom, aí acaba ficando já pronto também para a gente trazer. Ah, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Single Responsibility de uma maneira diferente até do que a gente teve ali no grupo de estudos, tá? Eu vou demonstrar para vocês um código, né, que é o código do vídeo mesmo, só que hoje a gente vai além, tá? Com foco no que nós temos aqui na mentoria, beleza? Bom, então deixa eu dar um zoom aqui também, que deve estar super pequeno para vocês, é até difícil de acompanhar alguma coisa. Hoje a ideia é iniciarmos aqui sobre os SRP, né, Single Responsibility Principle, do Solid, né? A gente vai dar uma passadinha pelo exemplo do vídeo, que ainda não está disponível, acho que só no final de semana vai estar, tá? E aí eu vou perguntar, até antes de mostrar o exemplo, né? Quem utiliza hoje, no dia a dia, Solid, né? Mais especificamente o Single Responsibility e por que utiliza? Alguém aí faz uso hoje? Eu tenho uma coisa para deixar registrado aqui, né? Que foi um dos vídeos que eu assisti também, Manda lá. que fala do Solid aí. E assim, esse primeiro, né, que é o Simple Responsibility Princípio, princípio da responsabilidade única, né? Ele praticamente me salvou hoje. Ah, é? Ele me salvou, cara. Eu consegui praticamente, assim, o que que acontece, né? Resumindo aqui, eu sou arquiteto de uma empresa terceirizada, né, para um grande banco, e eu tive é, acometido aí de uma doença que me afastou do projeto, né, que eu estava. Projeto muito bom, muito bacana. E aí eu fui para um outro projeto também muito, muito top também, né, nesse próprio banco. Porque já tinha substituído lá, né? E aí, na entrevista, uma das perguntas aí foi desse princípio aí, cara. E depois que eu assisti a aula, né? Só para deixar registrado, que eu tinha acabado de assistir a aula praticamente e memorizei como é que foi explicado lá, né? E tudo. E consegui sair bem lá do outro lado, lá, com exemplos e tudo, né? Então, nem sempre a gente vai utilizar na prática, né? Não é para tudo que vai se resolver com esse princípio, no caso, com esse padrão, né? Perfeito. Mas dependendo do caso, né, para diminuir o acoplamento, para evitar, né, do que a classe ela ela fique ali com a coesão ruim, né, uma coesão, pouca coesão. E aí, dependendo de como foi a estratégia, no caso lá da entrevista que eu estava, a estratégia era com microserviços, né? Então, eu coloquei uma classe ali, tipo um intermediária ali no meio, que chamava a classe, eu chamei de classe A, classe B, né? E aí eu conseguia fazer com que os serviços, por exemplo, de, de deploy, né, ficasse independente. No exemplo, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, eu conseguia dar manutenção de um lado do sistema que não afetava o outro lado. Seria Legal. isso. Boa. Foi. Foi boa, cara. Eu acho que foi uma das coisas que me salvou. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, e é assim, agora falando do Solid em si, né? Lembrando de todo conjunto aí, o aberto fechado, né? É, fechado para mudança, né? Aberto para que possa possa ter ali dentro dessa mesma classe, dessa mesma lógica, de uma funcionalidade específica, de um domínio específico, né? Que ele possa ali dentro ter um crescimento mais fechado para que não polua tanto, né? Não tenha tantas funcionalidades ali dependentes. E isso tudo tem a ver também, no final de tudo, com um código mais limpo, né? Com um código mais coeso, né?
uma fácil manutenabilidade para que possa servir aí para outros desenvolvedores chegando no projeto, pegando e entendendo, né, de uma forma mais simples. Eu mesmo, eu aplicava antigamente, né, sem saber muito do próprio Solid, né, o que era, né. Então, eu sempre, quando eu pegava uma classe assim com várias linhas, por exemplo, de código num método, eu tentava enxugar aquilo ali, né. Então, eu estava usando sem querer ali um dos princípios, né, do Solid, né, que é tipo deixar a classe mais clara, deixar mais os nomes mais com sentido, né, para aquilo que está sendo chamado. Então, tudo isso daí, cara, quando você, né, não é questão de domínio, é saber onde vai usar também, né, que tem gente que fica meio paranoico com isso daí, tipo assim, cara, tá usando Solid? Depende, cara, para que a gente vai usar aqui, né? Tem hora que não é o Solid em si, é só um padrão de projeto, né, que você vai usar ali para resolver determinada coisa. Isso aí, Solid também não é para tudo. Eu gosto desse princípio e me ajuda muito quando você vai escrever teste, né? Porque você vai testar só uma responsabilidade. Então, cara, ajuda pra caramba. No meu dia a dia, eu sou desenvolvedor, né? Eu trabalho com Go, e Go não tem classe. Go tem uma palavra meio estranha, que depois você acostuma chamar de struct, que é basicamente uma classe, só que você define como se fosse um método na struct e você consegue fazer. E assim, eu acho que ajuda muito, complementando o que o colega falou, mas ajuda muito na parte de criar teste, né? Porque você só tem uma coisa para testar. Então, assim o que normalmente eu uso para esse princípio é o seguinte: quando o seu código está difícil de testar, é porque ou o seu entendimento está complicado, né? Do que você se propõe a resolver, né? Porque se está ruim de testar, a implementação tem algum problema ou você entendeu errado o que precisava fazer, tem alguma coisa que não está muito legal. Normalmente eu me baseio muito quando eu fazer alguma funcionalidade e escrever teste. Daí esse princípio me ajuda pra caramba a escrever teste melhor. Porque eu sempre estou pensando em resolver um probleminha de cada vez, né, estruturar meu raciocínio para que eu resolva aquele problema, depois eu passo para outro, e tentando aplicar os princípios para não poluir, como o colega acabou de falar aí. No dia a dia eu uso bastante, tá? Legal. E assim, só para complementar, pessoal, e Pisani, esse princípio, cara, ele, assim, pelo menos no meu entendimento, né? Aí você me corrige, tá, Pisani, se eu estiver errado, mas ele está muito ligado com aquele pattern factory method, né? Então, eu acho que ele é muito, não sei se foi o método que usa esse princípio, se é o princípio que está usando o método. Na verdade, o princípio vem depois do design pattern. Vem depois, né? Então é isso. Então, aquele pattern lá tem muito a ver com esse princípio aí. Legal. O Bob foi no finalzinho de 90, né? 98 em diante ali, que ele começou a lançar esses princípios. Já tem mais de 20 anos. Né? No livro Arquitetura Limpa, ele até fala disso, né? Desse pattern. Ele dá um exemplozinho. É que ele começou a falar isso. dos princípios e palestrar sobre eles, defender eles. Aí, depois de um determinado tempo, ele ganhou notoriedade, aí ele lançou o Clean Code. Puta, aí explodiu, né? Acho que foi em 2000, eu não lembro exatamente não, mas acho que foi em 2005, 2004, tem que dar uma olhadinha, não lembro exatamente. Que ele lançou o Clean Code, cara, foi um sucesso, assim, animal. E eu lembro quando eu tava na CIT, cara, eu acho que tava na CIT. Foi em 2006 ou 2007, acho que foi 2006. Ah, não, ali foi 2016 já. É isso aí. Acho que foi 2016 lá. Que estavam falando do Clean Architecture. Tinha acabado de sair há pouco tempo. Então não é uma parada tão. O Clean Code é mais velho, mas o Clean Architecture foi mais ou menos nessa época aí. 2015, 2016, por aí. Uns 10 aninhos mais ou menos depois do Clean Code. São as obras do Uncle Bob aí, cara. Muito, muito boas mesmo. E, bom, mas os padrões de projetos, todos eles são anteriores, tá? Então, de certa maneira, tinha o GRASP, tinha o GOF, tinham vários outros menores, né, pouco conhecidos ali. O GRASP mesmo é pouco conhecido. E depois disso veio o Uncle Bob, com
os O que eu uso princípios do bastante Solid. também é o DIP. Eu gosto muito do DIP. Alto nível não deve depender de modo de baixo nível, depende sempre de abstração. Eu uso muito interface, cara, assim, lá no trabalho, assim, e ajuda pra caramba, viu? Mas essa época aí tinham padrões, inclusive, que vinham de código estruturado que migraram ali para orientação a objetos. O pessoal, na época do estruturado, falava de diagrama de robustez. Depois procura aí na internet para vocês verem. Qual o Um nome? diagrama meio Diagrama de bizarro, assim. robustez. Não, Robustez. é porque eu não entendi os cachorros aqui em casa tá latindo só agora. Diagrama de robustez. Era um diagrama para Robustez. determinar a complexidade das funções ali, do que tinha no código. Ninguém usa, mas isso aí Então, foi tinha um muito tal mais de análise ponto de função, eu não sei o que era, não sei que a turma fazia ponto de isso, função. Ponto análise de ponto de função até função. é da época do PMP, né? Pessoal, a PMP existe até hoje, tá? Não acabou, não. É uma metodologia que, inclusive, eu gosto pra caramba de gerenciamento de projetos. Eu gosto de todas, né? Fala, pô, se Pisani não gosta de Scrum, não gosta de Prince2, não gosta... Não, eu gosto de todas. Só que a coisa toda você tem a metodologia, aplique a metodologia. Eu acho até que para software, o PMP, e olha para o RUP lá atrás. Cara, é uma parada, se você for olhar bem, né, quanto você gasta num carro? 40, de 40 a, sei lá, 150 mil, mais ou menos, né? Essa faixa aí, entre usado e novo, de 40 a 150 mil, mais ou menos. Pô, quanto custa um projeto de TI? Para fazer um carro, o projeto ali por trás é animal, né? E se você comprar, tira da concessionária o carro com uma lanterna, você paga 50 mil ali, sei lá, 70 mil no carro. Tirou com uma lanterna dando problema, você volta na concessionária que é a lanterna funcionando. Você não vai trocar em qualquer lugar, você leva de volta lá, fala, pô, peraí, comprei, tá na garantia, o pisca-alerta aqui tinha que estar funcionando. Agora, a gente não aceita o menor bug, né, no carro. Agora, o software a gente entrega cheio de bug, né? Feito sob medida, é a mesma coisa que você comprar um terno e lá sob medida fazer para você, né? Com profissionais caríssimos, que o mercado cobra caro e entrega o negócio todo bugado. Pô, não era para ter uma parada toda estruturada, do começo ao final, os profissionais efetivamente, cada um fazendo direitinho, o pessoal usou o ágil como desculpa para não fazer, para pular etapas da engenharia de software. A real é essa, não é outra coisa, não. Olha lá, o pessoal fala, no ágil não tem documentação. É uma falácia, não era para não ter, era para ter sim. Só que são documentações mais simples, mais objetivas, né? Então, claro que é para ter documentação. As documentações estruturais são necessárias. Não é para você fazer uma especificação colocando praticamente o que vai ter em cada linha de código que o desenvolvedor vai fazer. Mas que é para ter especificação, é. E aí, nesse contexto, se você for avaliar tanto PMP quanto ágil, são duas metodologias válidas. Tá? No PMP, você é orientado a um cronograma. E no ágil, você é orientado a boards, entre outras coisas assim. Mas, em geral, é só uma forma de você gerir o projeto, né? Agora, aí, fugindo, independente de ser ágil ou metodologia cascata, você poderia aplicar, por exemplo, o RUP inteiro. É que daí o pessoal vai falar que é anti-ágil, mas não é. São todas as etapas ali. Você poderia gerir de forma ágil cada um dos steps do RUP. E teria um software desenhado, planejado, arquitetado, documentado, construído, validado, em todas as etapas, com tudo que precisa. Manda lá, Charles. Porque eu vejo muito stakeholder falar, às vezes de reunião, o cara, não, mas isso aqui não dá para entregar logo, porque na equipe ágil, o pessoal confunde muito ágil com rápido. Né? Aí você tenta explicar ao cara que ágil no sentido de que você vai se adequar àquilo ali, não que você vai entregar mais rápido. Eu pergunto Mas o para pessoal você, ainda tem essa que parada entrega de ser mais mais rápido. rápido? Aí eu pergunto para você, o que entrega? Pensa no projeto
do começo do planejamento dele até o último step da entrega, com testado, validado, tudo bonitinho. Qual é mais rápido? Um projeto em uma metodologia cascata ou ágil? Eu vou na área. Cascata, eu já participei de projeto com cascata, que tem um escopo todo fechado, definido, com todas as etapas. Dificilmente, pelo menos da minha experiência, o pessoal cumpriu o prazo. Era muito, cara, estourava demais os prazos. Eu vou no ágil também. Ágil é entrega mais rápido. Não entrega. Entregas de valor, Você né, já que chama, né? Entrega de Entregas. valor. Alguma coisa entregável, Beleza. alguma coisa São integrada. conceitos diferentes, tá? São conceitos diferentes. Entrega de valor. Posso? Opa, Pode, manda lá. Assim, eu acho que assim, sobre escolher o cascata e o ágil. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou, a primeira coisa que me ensinaram foi construir em camadas. E aí, assim, a gente conseguia fazer mesmo cascata, né? Aquele valor. A gente fazia uma funcionalidade completa, fazer Peraí. primeiras rotinas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu cortar minha imagem, que não está dando para te ouvir. Serviços hoje, Manda lá. tá? Assim, sobre o que é mais rápido. Eu acho que o mais rápido tem a ver com aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece. Quando eu fiz um desenho lá no trabalho, e quando eu comecei a trabalhar, logo que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no ramo de seguros, desenvolvimento de sistemas para seguros, a minha equipe era muito boa, isso há 20 anos atrás. E eles me ensinaram a construir em camadas. Programação estruturada em camadas. Então, por exemplo, eu estava começando, mas eu já comecei fazendo as subrotinas na época, né, que seria o equivalente às operações, os serviços, microserviços hoje. E aí, uma outra equipe ia trabalhando na camada de negócio e a outra equipe ia trabalhando na camada de apresentação. Então, a gente conseguia distribuir bem o serviço e conseguia entregar. E a gente fazia de uma forma que parametrizava a solução, então a gente conseguia colocar vários produtos parametrizados com taxa, etc. e tal, previdência, por exemplo, tudo organizadinho, assim, que dava uma resiliência bem, bem bacana. E aí, quando se trata agora, isso é você tem um processo estruturado, conhecido, né? Que você vai trabalhar num cenário que ele não é um cenário instável, um cenário mutável, como é um produto novo, uma solução nova, uma tecnologia nova. Aí, no caso, eu acho que o ágil ele é mais eficiente. Eu não sei se seria um cascata puro, tá? Mas para mim tem a ver com o que você conhece e se é um modelo, se é aquilo que você está fazendo é uma coisa que não muda ou se é uma coisa que está em transformação. Tá. Falei bobagem? Não, é que assim, ó, vamos lá, o que acaba acontecendo, né? Quando nós temos, deixa eu ver, agora acho que eu consigo ligar a câmera, é que eu tava cortando o seu áudio, não ia sair nem na gravação a sua pergunta, por isso que eu cortei a imagem, tá? Então, ó, vamos lá. Quando nós estamos falando de metodologias, e aí, assim, vamos falar real, olha para o mercado e olha para o trabalho de vocês mesmos, não precisa nem ir longe. A realidade do trabalho de vocês certamente é a realidade do mercado na maioria. Quem aplica direitinho qualquer metodologia ágil? Fala, não, beleza, a gente adotou o Kanban, que é mais simples até do que o Scrum. Quem adota de cabo a rabo? Direitinho mesmo, todos os ritos. É raro. Tem poucas empresas ali que colocam um agilista, né? E aí esse agilista vai lá, começa a colocar ali em uma área ou outra para começar a evangelizar as pessoas e começar a ter propagação. Mas um tempinho depois que tira o evangelista ali fora, o agilista, o pessoal já começa a dar o jeitinho dele ali, prazo come, e o pessoal... Sobra para o arquiteto continuar, dar continuidade da agilista. Pois é. Mas Então, assim, vai lá, continua. O que eu ia falar para vocês, né, que o raciocínio era, quando você tem uma metodologia ágil, você consegue mudar mais rápido, se adaptar mais rápido a mudanças.
que tipicamente, e aí é um problema que a gente tem também, você tem as pessoas de negócio que não conhecem o negócio, beleza? Então a galera não conhece, não sabe exatamente o que quer, pede o negócio, idealiza, não, a gente queria, coloca ali, eu queria um carro. Tá, mas pode ser vários, pode ser um Fiat, pode ser uma Ferrari, pode ser vários, né, de um muito simples ao muito complexo. Aí você começa a especificar, não, beleza, eu queria automático. Depois você muda de ideia, não, não, quero manual. Quero motor turbo, não, não, quero aspirado. Então, tem essas mudanças e o ágil acaba incentivando as pessoas a deixarem decisões mais para frente. Afinal de contas, é alterável, né? A metodologia suporta a mudança, suporta tomar decisões posteriores, né? E aí, o que a gente vê no mercado? A galera quer trabalhar com ágil, mas só que o ágil não é escopo fechado, beleza? É um dos princípios do ágil. Você não tem um escopo fechado. Você tem um produto-alvo que você vai entregar. Mas o que você vai fazer para entregar esse produto é um escopo aberto. Talvez o produto não esteja completo, né, sob o ponto de vista do cliente na entrega, mas as coisas que têm mais valor agregado são entregues primeiro. Então, com todas as alterações ali que o usuário pediu, consumindo aquela quantidade de recursos que a gente tinha. Então, eu tinha, sei lá, R$ 500.000 para fazer um projeto. Tá, eu vou consumir esses R$ 500.000, não necessariamente com o projeto inteiro fechado, mas com as coisas mais importantes para uma V1, para um MVP, e depois eu vou evoluir. Então, esse é o conceito do ágil. Eu vou fazendo, vou aprendendo e vou mudando. Só que também não adianta nada você ter a metodologia ágil e não ter boas práticas de engenharia de software. Porque o time está conseguindo mudar mais rápido. Mas se eu não tiver práticas de engenharia de software que suportem essas mudanças, ou seja, se eu não tiver o RA que a gente tem lá, que a galera, todo mundo joga lá embaixo, adaptabilidade. Se eu não tenho esse RA alto, o ágil não funciona bem. Não funciona, porque a minha estrutura não é adaptável, tá? E aí mais um pontinho só para a gente fechar aquela linha do que é mais rápido, né? Se você olhar para o produto inteiro, beleza? Então, vamos lá, eu vou querer um carro. Pô, se você tem a metodologia cascata, eu passo primeiro pela fase de análise, de levantamento de requisitos, né? Eu vou perguntar, legal, vai rodar aonde? Né? Aonde essa aplicação, que tipo de device? Vamos falar de sistemas, que tipo de devices, quem são os usuários, que versão de sistema operacional. Vai perguntar muitas coisas, né? Vai ter os requisitos funcionais, não funcionais, o que impacta na arquitetura a gente chama de RAs, né? E, em geral, todos os não funcionais e alguns funcionais, tá? Então, a gente vai identificando esses caras, vai entendendo esses caras, chega na prototipação, bate o martelo, é isso que eu quero, né? A pessoa tem a visão dos protótipos, das telas que o sistema vai ter. Legal, tem uma visão bem clara agora do que eu vou implementar. Passa por um planejamento técnico, passa a especificação, o usuário valida a especificação. Então, as chances de você não ter algo, se você seguir direitinho também, se você for pulando steps, um abraço. Não tiver usuário que valida por validar, lá dá um ok, boa, não adianta nada. Tem que ler o documento e fazer direitinho. Entendi, estou de acordo, tem mudanças? Tem, então já altera. Não, não tem, então valida. Né? Se for bem feito cada um dos steps, em um modelo desse cascata, você entrega um produto inteiro. Imagina, eu tenho um carro aqui para construir inteiro. Eu tenho um sistema gigante aqui. Cara, eu entrego ele inteiro, 100% documentado, especificado, validado, em menos tempo do que o ágil, pensando no projeto inteiro. Agora, eu começo a entregar valor mais rápido no ágil, porque aqui eu tenho toda essa fase de preparação inicial e depois eu posso até fazer a minha entrega. Mas até eu chegar na primeira entrega, que talvez seja um conjunto de telas
que não necessariamente o que agrega mais valor, vai muito tempo. Tem toda a parte de fundação, tá? Então, assim, é a mesma coisa quando a gente fala uma aplicação monolítica responde mais rápido do que uma microcomponentizada, ou a microcomponentizada responde mais rápido que a monolítica, né? São propósitos diferentes. O monolítico responde mais rápido, porque eu tenho menos camadas, principalmente físicas. A conexão, a latência é menor. Eu bato lá e respondo, bato lá e respondo. É mais rápido. Só que eu suporto menos o volume de usuários, eu escalo menos. Eu sou menos resiliente a mudanças. Então, essas são as vantagens do microcomponentizado. É a mesma coisa um projeto monolítico, estruturado, cascata, e um projeto todo quebradinho em pequenos ciclos de interação. É um microserviços ali que a gente está entregando, né? Então, é mais rápido, é mais adaptável, diria que não é mais moderno, tá? Eu diria que ele é mais adequado para a nossa realidade de bagunça que a gente vive hoje. Mas daqui a pouco isso já não vai mais ser suportado, não, pessoal. Tem muito projeto, galera gastando muito dinheiro, tendo que refazer. Está acontecendo muito isso. O pessoal tá começando a ficar meio revoltado. Eu já tenho visto, né, projetos que o pessoal cada vez mais se preocupa com a qualidade logo de partida. Manda lá, acho que o Charles estava com a mão levantada antes. Manda lá, Charles, depois a Miriam. Opa, rapidão. Eu lembrei agora de um caso, né, que eu participei, que precisava fazer um sistema de segurança, né? A segurança era o requisito principal. Então, assim, não dava para fazer com ágil, porque, assim, segurança você tem que ter ela do começo ao fim. Sim. Você não pode entregar mais ou menos o sistema de segurança, porque não vai dar ruim, não vai funcionar. Então, aí nesse modelo foi usado o modelo cascata. A turma, porque, assim, às vezes o cara vai muito na modinha, dá, porque acha que não vai dar, porque, assim, você é segurança. Você não pode entregar a aplicação meio segura, mais ou menos segura. Ela tem que estar finalizada. Aí foi usado o método cascata, porque o requisito de segurança era o principal da aplicação. Era só para contextualizar e dar meus 2 centavos aí. Gente, não tem um bom ou ruim. Tem um mais aderente e um menos aderente. Tem um que é feito para um propósito, outro que é feito para outro propósito. Então, dependendo da realidade, é melhor um ou melhor o outro, né? Eu diria, eu não gosto de falar assim, putz, isso aqui é ruim. Não é. Tem prós e contras, como tudo. Como tudo. O que é melhor, um Fusca ou uma Ferrari? Você vai falar, pô, Depende, né? Ferrari é muito melhor, não sei o quê. Cara, pode ser, mas você não tem dinheiro para pagar IPVA ou para colocar gasolina. Não é qualquer gasolina que eu posso colocar numa Ferrari. Óleo, pneu, qualquer arranhadinho. Cara, quanto custa cada uma dessas coisas? Talvez eu tenha a necessidade de me locomover rapidamente, me locomover não rapidamente, não de forma esportiva, né, para trabalho. O Fusca vai me atender melhor, vou ter um gasto menor, enfim, vai me atender. A Ferrari não. A Ferrari, beleza, sonho de consumo, caramba, mas não é feita nem para rodar no Brasil. Malemar em lombada vai passar direito. Entendeu? Então, às vezes qual dos dois é melhor? Depende. Você vai rodar numa pista, vai querer correr ali, vai fazer sentido acelerar. Tem cacife para bancar a gasolina da Ferrari? Tem, bom, lindo, então é para você. Pô, não tem dinheiro. O carro tenho lindo, maravilhoso, parado na garagem. O que adianta? Não serviu por propósito. Então, tudo tem prós e contras, tudo, né? Tudo. Até uma coisa maravilhosa, né? Entre a diferença de um carro muito simples para um muito avançado, né? Muito esportivo e etc. De luxo. Manda lá, Miriam. Bom, eu vou falar 3 possibilidades aqui. Uma, do exemplo do carro que você deu. Vamos imaginar que alguém construa um Fusca, né? Alguém pegou a expertise de fazer um Fusca. Quem fez lá no começo, né? Depois que ele fez um Fusca, para ele fazer um outro carro com um design diferente, ou com um motor, vamos dizer assim, mais eficiente, fica mais fácil, porque ele tem a expertise daquilo. Então, se ele sabe qual o processo que ele seguiu e ele repete o processo, e aí eu estou falando um pouquinho do cascata, né? Seria um exemplo que talvez o tradicional ele resolve. No caso de você olhar o contexto e você olhar o propósito, a gente estava falando, em algum lugar eles falaram sobre construir uma ponte.
Certo. A área de negócio chegou e falou assim, precisamos construir uma ponte. No ágil, você vai fazer a pergunta, mas enfim, por que você precisa construir uma ponte? Ah, porque o meu cliente precisa chegar do outro lado. Mas espera aí, o teu cliente precisa chegar do outro lado quando? Porque dependendo quando ele precisa chegar, talvez não dê tempo de construir uma ponte. Talvez eu tenha que atravessar ele de balsa, né? Uhum. Ele vai a pé ou ele vai de carro? Então, assim, eu tenho que olhar o contexto. E no mundo VUCA que a gente está, aí pegando o gancho agora do terceiro case, com o que o colega acabou de dizer, eu vou pegar esse exemplo de segurança. Eu posso usar até o cascata, se for o caso, né, para eu trabalhar segurança. Só que, na hora que entrar um elemento novo, vou dar o exemplo do chat GPT. É claro que a gente não está imaginando, o chat GPT mesmo, né, essa solução que a gente está utilizando a OpenAI, ele está previsto para ter ética, etc. e tal. Mas quem é que não me garante que tem alguém construindo alguma coisa parecida com o chat GPT na Deep Web para pegar todos os mecanismos que eu tenho hoje para identificar fraude e construir um mecanismo de phishing, alguma coisa assim, que ninguém consiga detectar. Uhum. E aí, se eu não. Esse seria o mundo VUCA, né? Estou só te dizendo que a gente tem que, talvez, trabalhar um pouquinho considerando o que tem de melhor num e do outro, mas e na hora que eu estiver mexendo num cascata e esse mundo VUCA cair no meu colo, como é que eu faço? Então, isso tudo para mim é uma avaliação que nós deveríamos ter no começo, tá? Para entender ali a cultura da empresa, porque assim, ó, uma coisa que nós temos hoje em dia, que arrebenta com a metodologia ágil em geral, com agilidade em geral, é a volatilidade de profissionais. São poucos que param, principalmente de desenvolvimento. Galera muda muito de emprego. A volatilidade é gigante. E aí, quando você tem aquele pensamento de produto, de ownership, isso daí depende da pessoa continuar na empresa, porque aquele conhecimento que ele ganhou trabalhando, né, em um determinado projeto e aprendendo com aquele projeto, vai embora com a pessoa, com as pessoas. Muda praticamente o time inteiro a cada 6 meses. Não tem como, né? Aquele senso de ownership, carinho pelo produto e tudo mais, não dura. São pessoas novas, o cara que implementou, ele gosta do código dele. O próximo cara já não vai curtir tanto. Ele vai falar, pô, peraí, esse código não é meu, não foi feito do jeito que eu gostaria que tivesse sido feito. Já não vai ter o mesmo carinho. Não participou da idealização do produto e por aí vai, né? Manda lá, David. Ô, pessoal, desculpa aí, eu não sabia levantar a mão aqui, por isso que eu Tranquilo. interrompi. Cara, esse papo é muito legal, essa questão, viu, Pisani, que você trouxe aí, porque eu passei também pela fase do modelo, né, tanto RUP quanto o Cascata em si, né, e já tem, desde 2018 praticamente, eu venho, né, trabalhando nessa forma, um modelo ágil, né, e aí, cara, o que que acontece? O ágil, ele tem documentação, sabe? Ele não é um desenvolvimento assim, vamos lá na Astora fazer, faz aqui umas reuniões diárias, ou umas plane e pronto. Não, tem as documentação. Já trabalhei em equipe que não seguia nada do ágil, só falava que era ágil só por falar, fazia aquela dailyzinha só por fazer. 90% do mercado é assim, cara. Mas as últimas equipes que eu passei aí, cara, tô cravando aqui 2018, tá? Era o Verdade. ágil o ágil que eu falo, o Scrum, né? Rodando o Scrum ali dentro, o Kanban, tendo todas as cerimônias, respeitando tudo direitinho, entregando cada sprint, né? E assim, o que que eu consegui perceber? No ágil, você entrega mais rápido quando você tem a equipe toda na cultura, por exemplo. Não adianta você, tipo, eu conheço o ágil, eu vou aqui, vamos aplicar o ágil, mas aí tem um monte de gente que está ali em volta desse projeto que não tá nem aí para isso, entendeu? Aí não funciona. Aí trava, o ágil não funciona. Agora, quando tem a galera, tá todo mundo no mesmo propósito, na mesma ideia, cultura, né, que chama, né? Na mesma cultura de desenvolver, cara, ele funciona.
ele funciona, é lógico, não é, tem algumas coisinhas que você vai descobrindo na hora ali, né? E vai adaptando, entendeu? Vai adaptando com o seu time. Mas teve dois projetos que eu passei no Ágil. O último que eu estava agora funcionava muito bem. A gente levanta. Aí qual que é a diferença? A gente não faz aquele levantamento do cascata, que você faz todo o levantamento de requisito ali de todas as funcionalidades, né? Demora-se um tempão para depois ir passando para a parte de prototipação, de não sei o quê, e na hora que chega na fase de desenvolvimento que você vai desenvolver ali, o que que acontece? Ah, tá faltando tal coisa, ou então não era desse jeito. Aí você imagina rever documentação que você fez em não sei quanto tempo atrás. O modelo de cascata, eu acho que é ruim por causa disso, né? Já no ágil, não. No ágil, você está ali dentro da sprint, fazendo os levantamentos, né? Antes de você entrar na sprint, você tem a plane, aí você consegue fazer os requisitos ali, fazer junto com o cliente, né? Tem a galera que pega, que tem a reunião com o cliente, não é uma reunião de um dia, é na semana, umas 2, 3 vezes, e aí funciona. Porque quando você chega para discutir o que você vai incrementar na sprint, já está todo mundo alinhado ali, né? Todas as dúvidas já estão ali para ser discutida, entendeu? É isso aqui, já está desenhado, né? Você já chega, desenha, já está o modelo de dados já pronto. Uhum. Então, assim, cada sprint, ela se torna incremental e de valor, por quê? Porque já está uma coisa pronta ali, testada, desenvolvida, testada, com documento anexado naquela sprint, né? Bem organizado também, e funciona. Agora tem que estar todo mundo na mesma página, porque senão não vai. Então, o que eu falo para você é o seguinte, tá? A vantagem de ser um meio veinho e ter vivido muitos projetos, tanto cascata quanto ágeis, né? Eu vivenciei muitos, dezenas de projetos, participei, né? De dezenas de Uhum, projetos que eram cascata, tá? No passado. E vários funcionaram, foram super bem sucedidos, com lucro para a companhia, etc. E vários foram mal sucedidos. E aí, quando eu olho para esse passado, né, os projetos que eu vi funcionar melhor eram aqueles projetos onde o prazo ele era combinado, prazo, escopo, né, era bem combinado, né, o prazo, escopo e o preço, né, bem combinado, bem alinhado, a proposta era bem feita, tá? Então, já tinha quem ia fazer a proposta do projeto, fazer um cronograma prévio, né, para entender ali o que seria. Se fugisse daquele cronograma nas fases seguintes, tinha uma mudança do projeto. Cara, esses que seguiram direitinho a metodologia do PMP funcionaram. A gente entregou dentro do prazo, dentro das expectativas, tudo bem feitinho. uhum. E os que a Não, gente não seguiu, funciona. manda lá, manda lá. Não, funciona. O cascata, não estou falando aqui, né, nada disso, que não funciona, não funciona. Porém, eu acredito que essa abordagem para o cliente, né? Eu vou falar do cliente em si, né? Não de uma empresa privada que você pode escolher a abordagem e tal. Mas hoje em dia os clientes eles não têm muito essa paciência, sabe? Desses Então, dois. mas aí o que eu falo para você é o seguinte, e quando dava ruim? Quando o pessoal não seguia direito. Ou quando tinha alguém querendo ser muito esperto em cima de um do outro. Então, por exemplo, ou a consultoria, que eu trabalhei muito em consultorias, trabalhei dentro de empresas também que tinham o próprio produto. Quando a empresa tinha o próprio produto e tinha uma equipe interna para desenvolver e seguia certinho a metodologia, entregava direitinho, tudo bonitinho. Agora, quando você coloca uma consultoria na jogada, e aí você vai lá e fala, ou a consultoria fala, peraí, eu vou me dar bem, eu vou botar aqui uma equipe de 4 júniores e um pleno, e vou vender que eu tenho aqui 3 sêniors e 2 plenos, né? Ou os 5 são sêniors aqui. Às vezes eu nem tenho 3 pessoas no projeto, eu vendo 5, né?
falo que eu vou entregar. Cara, tô dando uma desperto para querer ganhar muito em cima do projeto. Eu já vi isso acontecer como consultoria, né? A consultoria fazendo isso. E já vi também o contrário. A consultoria se matando para tentar entregar o que o cliente queria, o cliente querendo cortar escopo, querendo diminuir preço, e aí a consultoria ia perdendo margem, né? E não tinha milagre que fizesse encaixar. A consultoria queria vender, diminuir a quantidade de pessoas e falava que tinha outra quantidade. Começa a dar ruim, dos dois lados, né? Se qualquer um dos dois lados quer se dar melhor do que o acordo certinho, dá ruim, tá? E aí eu vi isso acontecer com metodologias cascata e eu estou vendo hoje com metodologias ágeis. E hoje é pior do que antes. Por quê? A galera continua querendo que você, vamos supor que você tem ali um cliente, o cliente ele quer um todo, ele quer ali o boi dele inteirinho, ele não quer só a picanha do boi, não, ele quer o boi inteiro. Beleza, só que ele não quer pagar só pela picanha ali, não, ele quer, aliás, ele quer pagar só pela picanha, não quer pagar pelo boi inteiro. Então é por aí, né? O cliente ele acaba Entendi. falando, ele chega para você falando assim, olha, eu quero esse projeto. Você vai lá, estima, tal. Não, então é isso aqui o preço. Eu quero pagar por isso. Quero pagar esse valor aqui. Aí durante o projeto ele vai mudando, vai mudando. Não, o projeto tem que ser ágil, mas o escopo está fechado. Então eu já tinha definido, colocado. Como que você resolve isso? Botando gordura. Só que você nunca coloca gordura demais, né? Você sempre coloca gordura de menos ali. E aí o que acaba acontecendo é que a consultoria, em geral, dança, né? Tem uma margem menor do que ela tinha imaginado ali para o projeto. Tinha imaginado uma margem de 20, 30%, acaba levando 15, 10, né? É normal isso daí. Porque tem esse estrangulamento ali, né? Do lado de quem contrata e paga a conta, ele quer previsibilidade financeira. Isso daí vem de um projeto PMP, não de um projeto cascata, não de um projeto ágil. Só que na hora que começa a implementação, a galera quer ágil. Não encaixa, entendeu? Não É, encaixa. Se eu vou dar eu, status report de uma maneira cascata, não faz sentido. Já não estou casado. A gestão não está casado com quem está executando. Ou você tem ágil de ponta a ponta, ou você tem cascata de ponta a ponta. Fazer meia boca, principalmente da gestão, né? Do pior para cima ali, acabou o ágil. Ali quem paga a conta, quem faz. Não, ali é o ágil tem PMP, que o cara estar, quer PPT com status, quer ver se está verdinho, vermelho. o Ele não ágil ele quer tem que olhar estar na cultura do PO também, né? Não pode ser só a equipe ali de desenvolvimento, PO tem que estar envolvido também. Todo mundo. É não aquele só, negócio, a e a cultura tem que estar. autogestão também. É, todo mundo, exato. Todo Mas mundo, não é porque assim senão que não dá funciona. certo. Não é assim que funciona. Não, nos projetos que eu participo, assim, a gente tem uns problemas, a gente vai adaptando, né? Porque a questão do Scrum possibilita você ir se adaptando a cada sprint, aprendendo com os erros, aquela coisa toda. E aí, o legal que eu acho mesmo é que você todo dia tem ali o status das atividades, né? A equipe está ali. Isso você tem no PMP também, David. Tem também, mas é um ciclo mais demorado, né? Por quê? É um ciclo mais demorado. Por exemplo, a equipe de negócio vai demorar não sei quanto tempo para fazer o levantamento de requisito, né? Até então você não está tendo uma reunião com todos, né, da equipe, Qual né? dos dois você gasta mais com planejamento, no ágil ou no cascata? Ah, eu nunca estimei muito assim, não, mas o ágil tem saído mais. Eu acredito, se for eu estimar assim, chutando, eu vou pelo ágil de planejamento. Porque assim, O ágil você planeja mais, gasta mais com planejamento. com planejamento, não. Com Gasta planejamento, não. mais. Eu garanto para você que gasta mais. Quando você fazer um Certo? planejamento no cascata, você envolvia no máximo o arquiteto, o gerente e um dev no máximo ali, para representar e ajudar a fazer o planejamento. A planning hoje está todo mundo lá, para falar de tudo, olhar o projeto como um todo. Então, Mas aí depende, por exemplo, depende, porque assim, o produto, né, o produto que a gente desenvolve,
aí que tá, tem gente que usa o ágil e ele trabalha ali com as squads. Cada squad pega um bloquinho de uma coisa para desenvolver, para entregar o conjunto, o boi todo, né? Vamos dizer assim, né? E aí, no nosso caso, a gente tem uma equipe grande de várias squads, né? Claro, e desenvolvendo ali o mesmo produto, tá todo mundo alinhado, sabe? Todo mundo na mesma página, não é separado, cada um isolado para um lado e entendeu? Eu acho assim, eu acho que funcionam, os dois jeitos funcionam. O que eu quero dizer é o seguinte, os dois jeitos funcionam, mas eu entendo que o ágil ele consegue ser mais rápido nas entregas do que no cascata, viu? Não é mais rápido, não, cara. Você só entrega valor mais rápido. Ele não é mais rápido no todo. E se começa a entregar valor mais rápido, isso não quer dizer que você entrega, vamos supor assim, um projeto de um ano, não quer dizer que você vai entregar mais valor mais rápido do que se você colocar numa linha de um ano, tá? Você vai entregar, com certeza, mais valor e mais rápido num projeto estruturado, em um ano. Você vai ter menos erro, menos desfazimentos, menos repetições, menos custo com pessoas em planejamento, porque o ágil faz você colocar todo mundo, você faz planning, não tem várias. Você perde ali um dia, dois, às vezes até mais, dependendo do tamanho do projeto, Uhum. dias do time inteiro planejando para cada sprint. É o time inteiro parado fazendo um planejamento. Não tem produtividade, não tem braço produzindo e entregando nada nesse prazo. A galera está toda se contextualizando, beleza. Chega no final da sprint, está todo mundo 100% dentro. Se o meu capital intelectual, fosse mantido, as pessoas não fossem embora, não tivesse uma volatilidade tão alta, porra, o capital intelectual meu aqui, com um ano, 2 anos, 3 anos, ia ser imenso. A galera toda ia conhecer profundamente o produto, de trás para frente, etc. Mas vamos lá, a cada 6 meses você joga tudo fora, esse capital intelectual inteiro. Vai embora e é renovado. São raras as empresas que conseguem manter um time ali por anos, né? Uhum. Isso daí é uma realidade mesmo, essa questão aí, né? Das últimas equipes que eu atuei, a gente passou anos juntos. Por incrível que pareça, cara, a gente atuou mais de anos aí, mais de 2 anos Mas juntos, são né? poucas empresas. São poucas. Eu entendo o Essa que é a você está falando, situação. eu entendo. Não é E esse até jogo isso aí, que você não é está jogado falando direitinho. de implementar direitinho, pô, eu participei de 4 empresas que fizeram transformação digital. E as 4 eram muito grandes. Você pega pequenininha startup, é caos. Uhum. É caos. A galera tem um orçamento limitado. Eu já participei de projeto em startup também. O pessoal tem um orçamento mega limitado, mas não quer errar, então contrata um pessoal super caro e acha que isso vai Time curto, resolver né? a vida. E acha que a galera que é super cara vai entregar rápido. Aí coloca Tem esse chicote negócio nas também. costas. A gente já passou por isso também. O pessoal contrata, vamos contratar aqui, não sei. Tem hora que eu falo assim, gente, a questão não é contratar, para contratar 50 e botar 100 aí dentro, não é assim que funciona, não. Não. A gente tem que, tudo muito, muito planejado, discutido. E essa questão de trazer essas RAs, cara, esse negócio para mim tá sendo diferencial, cara. Esse negócio que faz acontecer mesmo, não tem jeito, você tem que ter o cara ali que tá, né, supervisionando. Por mais que a gente não tenha, eu acho que em todos os projetos, tanto o Cascata quanto o Ágil, o Cascata até que você tem uma visão do projeto como um todo, né? Mas aí na hora que você começa a desenvolver também, você vai descobrindo algumas coisinhas ali que você tem que adaptar. No Ágil, é que nem você falou, você começa com um projeto, você vai desenvolver um carro aqui, aí você começa a desenvolver, mas qual é o carro? Vai ser uma Ferrari, vai ser uma Lamborghini? E aí você vai descobrindo no decorrer, alguma das coisas você vai descobrindo no decorrer do desenvolvimento ali, do dia a dia, né? E isso Mas é isso acaba complicado. sendo um problema, tá? Porque, por exemplo, Uhum. quando você está falando de arquitetura, é, eu cortei ali o tema nosso principal, não vai dar tempo da gente falar dele, mas acho que tá bacana Ixi, esse foi mal. papo. Não, tranquilo, tranquilo, vamos lá. Acho que esse papo é importante para vocês também. Ah, quando a gente vai numa linha de ter ali
a figura do arquiteto, né? Pensando direitinho em tudo, a metodologia, independente de qual seja, né? Se você fizer direitinho e tiver o arquiteto fazendo o papel dele, o trabalho sai bem feito, né? Eu ouvi uma pergunta, eu não lembro exatamente quem foi, eu acabei de responder ali no Arc1, na verdade. E a Miriam já tinha feito também essa mesma pergunta para mim há um tempinho atrás, que era relacionada como que eu metrifico quanto o meu sistema suporta. Eu disse, pô, peraí, tá invertida. E assim, me perguntaram muito isso na minha carreira. E era difícil, a gente chutava, a gente dava um chute, falava, não, beleza. Tentava colocar ali mais ou menos o quanto um sistema parecido suportava e dava um chute. A pergunta tem que ser o contrário, você vai construir uma aplicação para suportar o volume X de usuários, ou para suportar uma escala no tempo. Aqui eu vou ter um time de evolução da aplicação, nesse time eu vou ter que suportar uma escala. Beleza, então eu vou projetar a minha solução, colocar as camadas certas, as tecnologias certas, para suportar esse volume, esse crescimento. Então, é por aí, eu não vou fazer o contrário, não vou implementar a aplicação para depois descobrir quanto que ela aguenta. E se ela não suportar o volume que eu queria que suportasse? Jogo fora e faço outra? Faço um puxadinho? Não faz sentido, né? Então, É, por isso que a gente tem que sempre olhar, isso é um requisito arquitetural. Eu tenho que olhar para isso antes. Ah, mas vai suportar um mobile? Que tipo de usuário vai usar essa aplicação? Eu vou então olhar tem para isso para ver projeto, se eu uso arquitetura reativa, né? é, Reatividade de interface. Ou tem, não, tem, proje- né? tem Eu vou fazer projeto, Pisani, quero colocar tem reativo porque eu quero colocar no currículo, né? Isso daí foi uma dúvida que eu tinha desde o começo, né? Que você lembra que eu sempre perguntava, cara, como é que a gente vai trabalhar desse jeito, sendo que o cliente lá a coisa funciona de outro, né? Então, tipo, cara, tem projetos que já tá bem definido, ó, cara, isso daqui vai ter servidor X, vai ter um microserviço para isso, vai ter, né? Tem outras Uhum. coisas que a gente vai descobrindo, cara, quando o projeto já passou da metade, já tá 75, 80%, cara. Tem uma integração aí com o CIAF agora, cara, que vai ser alta com baixa, que não sei o quê, aí tu, entendeu? E aí? O arquiteto está lá, vai ter que dar a solução. Mas tinha Tem pensado que nisso mudar antes? Não rápido, tá no tinha. ágil, né? Então, você tem que dar a solução, mas e aí? Tinha pensado nisso antes? Você teve o tempo para pensar como é que seria? Você planejou nesses casos, sacou? Cara, o que que a gente vai fazer da vida, entendeu? É nesses casos que pega. Não sei se você já passou por, já deve ter passado, né? Mas isso é horrível, cara. Eu sei, isso é uma coisa assim que, poxa. E agora, vai entrar o quê? As RAs vão pegar. Calma aí, deixa eu pegar a RA lá para. Você entendeu? Vou voltar nas RA aqui para poder fazer o levantamento, para poder. Cara, É que os você tem que. RAs, eles não são mutáveis assim, né? Eles são mutáveis, Uhum. mas não desse jeito, não de um... Se levantou direitinho, ele não vai mudar assim, tá? Uma RA, depois que você levantou ela, pô, se fez um bom trabalho mesmo, leva um bom tempo aí para evoluir os RAs, né? Pra eles mudarem de prioridade ou até variáveis arquiteturais. Você não muda do dia para a noite, tô fazendo meu projeto em .NET, eu vou mudar tudo para Rust amanhã. É, Não faz isso. aconteceu comigo isso, né? Cara, o negócio vai ter que mudar para Spring, velho. Eu falei, Caraca, como assim, cara? Do nada assim, cara, é a nova regra agora. A mudou o regra é essa. diretor, o cara não É gosta da isso. O tecnologia. cara, exatamente. Caraca, já vi isso Aí, também. cara, aí, cadê seus documentos? Cadê suas coisas? Você não vai usar isso, cara, não vai dar tempo. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. Tem É, muitas das coisas que a gente vai ter que ser sangue no olho e partir pro abraço, cara. Sair da metodologia, sair do que a gente estudou um pouco, entendeu? Mas tem que, infelizmente, cara, tem hora assim que eu falo, meu Deus, eu queria que o mundo fosse esse, mas o mundo tá sendo assim comigo, a cara. pessoa vai Então, fazer errado. Vai sair errado na é, metodologia nova. É a fórmula do fracasso, né? é. Deixa a Mas é Miriam o seu falar, nome a que vai gente lá, vai você matar sabe, né? a Você sabe que é o Laura. seu nome que vai lá, né? Quem era o arquiteto? É verdade, é verdade. Você sabe disso. Mas eu vou deixar o pessoal falar aí. Foi mal, pessoal. Não, tranquilo, Empolguei gente. aqui, É foi um mal. bate-papo
É só para não esquecer que daqui a pouco cai a mãozinha dela ali, a gente esquece que ela faz tempo que ela está com a mão levantada ali. O Christian também levantou Mas o agora. Manda Christian lá. também está com a mão levantada, porque eu falei bastante hoje, então deixa eu Não, ver se mas daí eu posso. manda lá, vamos na ordem. Então, eu ia comentar assim que eu gosto de fazer analogias, né? Por exemplo, construir uma hidrelétrica. Eu acho que é uma coisa meio assim, se eu vou construir uma hidrelétrica, do mesmo jeito que eu construí uma hidrelétrica num outro lugar, né? Com os mesmos requisitos e tal, talvez eu tenha limitações de usar o ágil, porque eu não vou conseguir talvez acelerar tanto essa construção. E aí a expertise das pessoas que vão trabalhar comigo é muito importante, como você falou. Agora, se eu estou num processo, pensando numa empresa, né, que nem a Eletrobras, né, ou, né, que muita gente pegou, aposentou, saiu num PDV, etc e tal, aí assim, eu estou com poucas pessoas, aí talvez eu tenha que fazer uma capacitação, talvez aí o ágil, né, porque ensinar tudo para as pessoas, talvez vai levar muito tempo, então eu vou ter que ir por etapas. No exemplo do carro, eu acho que seria mais ou menos assim. Eu quero andar com esse carro aonde? Porque depois que o carro está construído para andar numa rodovia e eu quiser que o carro vire anfíbio, que o carro voe, fica meio complicado, né? Só se eu fizer uma nova versão do carro para ser anfíbio e a versão número 3 do carro para ser voador e anfíbio também, né? Exato. Então eu acho que assim essas mudanças eu acho que tem que ser tratado com o PO logo no início, assim, muito a questão do custo também. E aí entra a mesma situação, né, do monolito, né, do mainframe, né, e da cloud, por exemplo, também, que você eu vou, por conta do que eu não tenho dinheiro, sou uma startup e tudo, eu vou colocar minha solução em nuvem, é mais interessante para mim. Mas aí eu tenho que considerar alguns outros riscos, algumas outras questões, né? LGPD, etc e tal, quais os contratos que eu vou firmar com esse parceiro, né, para eu não ter problemas. Então, eu Sim. acho que tudo tem a ver com o recurso que você tem, né, a volatilidade, né, e o conhecimento, e o contexto. Não sei se eu falei bobagem de novo, eu queria que o professor fizesse alguma observação. Não, está 100% certo, tá, Miriam? A gente tem... Não existe um certo ou um errado, né? Existe o que é mais aderente. Eu sempre falo, talvez tudo que eu tenha falado aqui tenha soado até agora que eu defendo, por exemplo, metodologias cascata, né? E existem mais de uma, né? Por exemplo, o RUP, como estavam falando aqui, ele tem um Uhum. modelo de gestão dele também. Eu acho que não tem nada melhor, mais detalhado, mais para entregar bem, né, com boa qualidade mesmo, aderente, não tem nada melhor do que adotar o RUP inteiro, o RUP clássico. Teve uma Uhum. evolução dele aí, né? Eu não sei nem se tem alguém usando o RUP hoje. Eu já usei o RUP. Já usou? Já usei o RUP. E eu assim, Pisani, eu gosto do ágil, eu acho que o mundo VUCA ele funciona bem, mas eu concordo com você que assim, o importante e aí assim, eu já trabalhei com pessoas com entregas parciais, tanto no RUP, no Cascata, quanto no ágil. Se tem compromisso, se tem boa vontade, inclusive para fazer as adaptações necessárias quando identifica um problema, porque às vezes surgiu problema lá no Cascata também, Perfeito. as coisas acontecem. Então, assim, o problema muitas vezes são as pessoas que vamos dizer assim, que elas criam muitas vezes uma desculpa para não entregar, para não fazer. Quando existe boa vontade, vai funcionar bem no RUP, vai funcionar bem no ágil, sem problemas. Agora, existem situações, em situações conhecidas, onde que a expertise é muito importante. E aí, se tem essa volatilidade toda, o risco de dar um problema é maior. Então, aí, nesse ponto, talvez um modelo um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais seguro, previsível e planejado, seja melhor. Exato. O modelo, o PMP ali, ele é mais previsível mesmo, o RUP também. Tem uma previsibilidade maior, né? E aí a gente volta no ponto que eu estava falando anteriormente. Quando nós temos lá em cima na cadeia, a pessoa cobra que seja implementado utilizando uma metodologia ágil, mas quer reporte, quer pagar como e etc. no modelo cascata,
as coisas não encaixam. Não encaixam. São, assim, a visão de quem está pagando a conta, que não é uma visão pouco importante. É uma visão muito importante. É o cara que está abrindo a carteira e colocando dinheiro. Ele espera receber status e ter a visibilidade, né, previsibilidade, etc., de um projeto fechado. Ele espera isso. Mas embaixo, o jeito que está sendo produzido é num escopo aberto. Então vai ter um desalinhamento de expectativas ou financeira no lado de quem está recebendo por isso, seja da empresa local como funcionário, ou seja de uma consultoria que esteja prestando serviço. A gente vai ter essa quebra de expectativa financeira, ou eu vou ter quebra de expectativa de escopo. Não tem como, é diferente. Não vai casar, entendeu? Não adianta eu querer colocar um cronograma e vender esse cronograma e seguir uma metodologia ágil depois. Não casa. Não casa. A metodologia ágil, você vai ter que pensar ali nos cards, nos principais objetivos, né? Vender isso, vender escopo aberto, ou vender um volume de horas ali para trabalhar. E vai risco compartilhado. É ágil, não é? O risco é compartilhado. O próprio dono do produto, o PO ali, né, que deveria ser o próprio cliente ali, o dono do produto, ele deveria, legal, toda semana eu estou recebendo, estou participando da planning, estou participando de dailies, né? Eu estou vendo o produto sendo concebido, eu estou participando dos testes. Então o risco é compartilhado, né? É um volume de horas. Então, assim, tudo de novo, trade-offs que a gente tem, até mesmo em relação à metodologia. O problema é que a galera esqueceu, assim, culpa de quem é isso aí? Tem dois culpados, né? O próprio time a própria geração nossa de desenvolvedores, né? De técnicos, a galera não quer saber de outra metodologia, todo mundo só quer trabalhar com ágil, ninguém quer saber de, não, documentar, não sei o quê. Ninguém quer saber disso daí. Os desenvolvedores mais jovens aí querem saber de botar um ORM ali, implementar logo de qualquer jeito, entregar logo ali, e mais um projeto no currículo, mais uma tecnologia nova no currículo. É isso que a galera está interessada em implementar. A galera eu recebo currículos aqui. A gente abre processos seletivos também, né? E até para dev. E tem currículo que você desacredita que a pessoa escreve. Olha lá, estou procurando uma empresa para aprender a trabalhar com programação. Quem contrata alguém, deve ter, né? Quem contrate. Mas quem contrata Sério? alguém? Sério? E tem programador sênior que chega aqui e não sabe o que é orientação a objetos. Não sabe o mínimo. Você pergunta do single responsibility, não sabe o que é. Entendeu? Não sabe nada. Herança, sabe o que é? Sei. O que é herança? Herdar. Tá, herdar o quê? Herdar tudo. Tá, mas como é que você implementa? Não sei, isso daí hoje em dia já é tudo automático. Oh, meu Deus. O cara não sabe o que é Mas espera herança. que só um monte de desculpa, não. E quando o cara quer participar Pergunta para o ChatGPT. E quando o cara quer participar da entrevista, Pisani, e aí, né, quero ser o programador e tal, eu faço até cafezinho se precisar. Cara, já peguei um desses aí, cara. Falei, não, bicho, não faz isso não, cara. Essa galera de TI é mal, bicho. Tu não sabe o que você tá armando pra tua cabeça. Faço até Eu sou café. da época que o pessoal botava post-it embaixo do mouse do estagiário. Os primeiros mouse óticos, o estagiário achava que estava com defeito. Era Chegava tu, lá, né, meu mouse não rapaz? está Era tu, funcionando. né? É muita O coisa. Christian estava Tem com a um mão Christian, levantada. Manda lá, Christian. Opa, boa noite. Bom, essa parte do post-it no mouse eu confesso que eu já fiz. Mas vamos lá. Um ponto que eu estava pensando, cara, e pelo que eu já participei de projetos, assim, com um escopo totalmente fechado e retocável, entre aspas, assim,
Se você trabalhar com cascata, você consegue uma fluidez maior, você consegue entregar em menos tempo, né? Mas num cenário, numa realidade onde muitas vezes o escopo inicial difere muito do produto entregue, por conta que a única constante que a gente tem é a mudança, aí eu fico pensando que, de repente, se aplicar o processo ágil, respeitando tudo que ele, ou pelo menos as principais partes que ele defende, pode ficar mais simples esse desenvolvimento, porque uma mudança, assim, como a pessoa vai vendo já algum resultado, ele consegue entender o que não vai atender ele e já fazer a mudança. Uhum. E quando a gente está fazendo um cascata, se ele vê o resultado mais no final e for algo que é uma parte core do projeto, às vezes você tem que refazer muitas partes, né? Então, assim, de fato, pelo que eu já vi, o projeto ágil não necessariamente é mais rápido. Só que como o cliente ele consegue ver algumas coisas, ainda que não esteja completo, mas ele consegue ver algumas coisas antes, ele consegue alterar isso daí. Vocês acham que faz sentido isso? Faz sentido, total sentido. Mas o que eu falo para você é o seguinte, tá? Hoje, se você fosse trabalhar com um projeto cascata, né? Vamos sugerir aqui o PMP, beleza? Estabelecer o PMP como uma metodologia. Nada, absolutamente nada me impede de começar, até antes de fazer ali um cronograma de entregas, né? Começar fazendo os wireframes, para as pessoas terem uma visão clara das telas, de como vai funcionar. E hoje em dia, inclusive, na sequência desse step, você poderia ter ali no seu planejamento, né, da proposta que você vai fazer do projeto, você já poderia ter ali como uma das primeiras coisas fazer o UX, o Design System. A primeira coisa. Protótipo navegável, tudo bonitinho, para a gente ter ali uma visão clara do que é o produto final. Então, você poderia, por exemplo, fazer um projeto só para isso, não ia ter desvio de escopo, nada, porque, no final das contas, você está entregando só um trabalho de UX, tem um projeto de UX, beleza? Eu entrego toda a experiência com o usuário que eu vou ter, com pesquisas feitas, com tipos de device que vai rodar. Eu fiz praticamente todo o meu levantamento de requisitos ali e fiz um projeto de UX. Cara, tá lindo. Eu tenho uma clareza muito grande do que vai ser implementado. Se a tela tá boa ou não, tem um botão ou não, deveria ter outro, deveria ter outra tela que eu não pensei e tal. Você já consegue ver e navegar por isso ali no Figma, um projeto de UX. Beleza. Implementei esse projeto de UX? Implementei. Bora desenvolver agora. Agora a gente já tem uma ampla visibilidade de quais são as telas mais importantes, o usuário já aprovou aquele projeto, e aí você também, o seu projeto PMP, também nada impede, vamos supor que você tivesse seguido essa linha, né? Nada te impediria de ir entregando step by step. Você poderia ter, por exemplo, eu faço a documentação, beleza? Fiz a documentação, a galera tem a parte do planejamento, tem a validação dessa documentação e tem a entrega parcial, entrega da fase 1 ali, das primeiras 4, 5 telas. Pronto, já estou vendo as primeiras. Já tinha visto no projeto de UX. Agora eu já começo a receber isso. E eu vou tendo, enfim, tem entrega 1, entrega 2. É quase a mesma coisa que uma sprint. Só mudou a forma como eu estou gerenciando esse negócio e a previsibilidade que eu tenho. Se for fugir do escopo, mudou o escopo, um projeto cascata também suporta mudanças. Não necessariamente eu preciso ter uma documentação hiper, mega detalhada, né? Eu posso ir lá,
faço uma change request, no caso do PMP, altero, o cliente valida, eu implemento. Tem muito menos quebra de expectativa, muito mais espaço para as pessoas implementarem, desenvolverem. E é um modelo mais desapegado, né? Tem as expectativas dos dois lados ali, é construído o que foi esperado, é entregue o que foi esperado. Agora, no ágil, e de novo, né? Parece que eu estou falando que o ágil é ruim. Não, não é ruim. Ele é bom. A gente não está falando que ele é ruim. Só que, de novo, ó, indo para a linha do que o Meneghini estava falando, né? Do que o Cristiano Meneghini estava falando, o ágil, ele é voltado para, na verdade, duas coisas. Escalar pessoas, né? Ter mais pessoas, quebrar o mito do homem-mês, né? Que 9 mulheres não fazem um filho em um mês, né? Serve para quebrar isso, né? O conceito de que colocando mais gente não necessariamente diminui o prazo, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é suportar mudanças. Tem uma terceira que eu colocaria de bônus aí, só que essa daí pouquíssimos projetos se beneficiam dele, que é você ganhar um capital intelectual, né? Através de coisas que tem o DevOps, por exemplo, que é o ownership. Isso o ágil também prega, né? As pessoas se sentindo donas do produto que elas estão construindo, todas elas. Porque elas participaram do planejamento, estão participando da entrega, tem retrospectiva, depois que todo mundo lava a roupa suja, tem as dailies, né, reuniões rápidas, de pé, informais. Então a galera, beleza, né, é jovem, né, uma forma mais jovial ali de administrar, mais rápida, mais dinâmica. Estou falando da administração, tá? Não que leva menos tempo. Na verdade, de novo, eu garanto para vocês, leva mais tempo. Se você colocar o pé da letra e seguir todos os ritos da metodologia ágil e de uma cascata, a ágil leva mais tempo. Só que ela entrega valor mais rápido e ela é aderente a mudanças mais rápido. Então, se você tem pessoas que não sabem exatamente o que elas querem, e muitos usuários realmente não sabem, né? São meio perdidos. Nem com desenho na frente dele ele sabe, pô, desenhei a Ferrari, tem 2 lugares, tem um volante automático. Acordo feito? Feito, opa, comprei. Na hora que você entrega o carro, não, eu queria com, cara, 3 bancos atrás. Não, mas é 2. Você combinou comigo, você assinou aqui, ó. Não, eu quero 3. Né? Então, esse tipo de mudança, na hora que você entrega a primeira versão do carro, que é só a carroceria, né? Não tem motor ainda, às vezes é mais fácil você ir lá e redesenhar, né? Redesenhar ali a aplicação. Tá faltando um monte de coisa. Você redesenha, ajusta, adapta ali para o gosto do freguês. Então, essa é a vantagem, né? Diferente de um cascata, que o cascata ele é estigmatizado, né, cara? Igual o monolítico, que não é monolítico, na verdade, né? O pessoal deu um nome feio pro desenvolvimento distribuído, né? São aplicações distribuídas. Nunca ouvi no passado alguém falando que o que fazia era monolito. A galera nunca falou isso. Eu só falava, não, eu crio aplicações distribuídas. Tinham camadas com grandes responsabilidades. Camada de dados, camada de domínios, camada de front-end. Né? Hoje em dia a gente fala, não, isso é um monolito. É pejorativo. Então, para fazer a galera comprar mesmo, comprar, né? A ideia ali de fazer o ágil, de fazer microcomponentes. Então, o pessoal foi tudo para essa linha de fazer pequenininho, né? Microcomponentizar, microprojetizar, né? São microprojetos ali. Cada sprint seria o equivalente a um projeto. Então, é tudo micro. Funciona. Para agilidade é uma beleza. Desvio mais rápido dos obstáculos. Mas isso não faz que o caminho como um todo seja percorrido mais rápido, tá? Eu acho que é essa a mensagem aí no final. Eu entendi. Faz sentido. Eu Para concordo ver também. essa sua colocação. Falhou um Mas pouquinho, gente.
Ô, Pisani, tem um vídeo não sei se vocês conhecem ele, é mais o pessoal do DEF que conhece, chamado Henrique Bastos. Ele tem um vídeo muito legal chamado Como o Ágil vai matar seu projeto de software. Depois eu disse, mas cara, é muito legal. Depois eu passo para você. É bem assim mesmo. Como o Ágil vai matar seu projeto de software. Eu acho que daria para fazer um como ele vai salvar também, né? Tem os dois. Tem cenários e cenários. Tem um que ele vai ser bom, outro que ele vai ser ruim, né? É que, de novo, o jeito que eu estou falando aqui não é que eu defendo o modelo cascata. É que o modelo cascata é tão bom quanto o ágil. Só que tem a aplicação dele. Ele foi demonizado. A galera coloca de um jeito, fala assim, não, no projeto cascata, eu só vou ver o resultado da primeira telinha depois de 12 meses de projeto. Não é verdade isso. Não é verdade. Você poderia fazer um projeto, assim como no ágil também, você poderia fazer uma sprint ali, só para criar, ou então um projeto inteiro, para construir todo o X, fazer o design system. Gente, tanto faz isso, no ágil ou no cascata. O que muda aqui? A forma que eu estou gerindo a equipe, a forma que eu entrego, né? Se eu vou ter esses steps ou não, em ambos os modelos eu posso colocar, concorda? Eu posso ter documentação, posso ter um monte de coisa, no ágil ou no cascata. Isso não muda. O que muda efetivamente é a forma como eu faço a gestão do projeto e como eu faço a entrega. E Pisani, e posso inclusive calibrar as coisas melhor. Eu acho que assim a grande questão é saber o porquê que eu estou usando um e outro. É como a gente falou aquele dia de cloud. Quando que cabe, quando é que não cabe. Eu acho que o pessoal fala muito de moda e tudo, né? Assim, tem as questões de geração também. Mas eu acho que o que você está trazendo, e eu concordo também, é saber quando e por que usar. Perfeito. E eu acho que com o bate-papo de hoje deu até para vocês entenderem bem esse conceito, né? A diferença entre os dois não é as documentações que são geradas, não é não é nada disso, né? Nem documentação, nem velocidade de entrega, né? Talvez velocidade de valor agregado, sim, né? Velocidade de adaptação à mudança, sim. Mas aí no ágil eu tenho um problema de escopo, né? Porque principalmente se eu tiver, assim, é uma pirâmide, pessoal. Toda a gestão de projeto, independente do tipo de gestão de projeto, é uma pirâmide, tá? Eu tenho prazo, que é uma constante, né? O tempo não volta, não dá para diminuir o tempo, eu posso entregar em um tempo mais curto ou entregar num prazo mais longo, mas ele é uma constante, né? Eu não consigo ajustar isso depois. Principalmente depois que eu decorri uma certa quantidade de tempo, é constante. Assim como as outras duas constantes que eu tenho, a qualidade e o preço. Todas elas são constantes. A partir do momento que eu começo a avançar com elas, o que já foi não volta mais. O que eu consumi de qualidade, consumiu de tempo e consumiu de prazo. Aliás, de tempo e de custo, né? O que eu consumi de dinheiro levou um determinado tempo e consumiu ali um percentual que eu tinha para qualidade. Então, a qualidade do software é uma pirâmide, né? Se eu tenho o ápice da qualidade, eu vou ter um custo muito alto, lá em cima também. Vai casar com qualidade, né? Vai ter um ponto dos dois. E aí vai levar mais tempo, né? Não vai ser mais rápido, vai levar mais tempo. O tempo também infere. Quando eu mexo em uma dessas constantes, eu afeto na outra. Se eu diminuo o prazo, eu vou diminuir, ou vou ter que diminuir o tempo, aliás, ou a qualidade, né, ou o custo. Né? Professor, eu vou ter uma elevação ali. Oi. Tem uma coisa que eu não lembro, faz tanta coisa diferente que às vezes eu me confundo, mas eu vi em algum lugar que ele falava assim, que você não consegue ter tudo, você faz escolhas. Isso. Ou você vai pagar mais barato e eu acho que tinha a ver com era escalabilidade, segurança, era um trinômio, eu não estou lembrando agora em qual contexto que era escalabilidade, segurança.
desempenho, será que era isso? Mas ele dizia assim, que naquele trinômio você só conseguiria ter duas coisas, alguma das três ia ficar prejudicada. E eu acho que é um pouco isso também, falando né? do teorema CAP, não? É CAP, Oi? isso mesmo. Eu Teorema acho que CAP de é. banco de dados, né? E você tem, Não, você eu tem, acho que é. Uhum. mas tem esse teorema CAP também, que você não consegue ter as três coisas. Você vai, Teorema CAP. é, O teorema CAP é a availability, né, o A, o C é consistência e o P é isso. particionamento, tolerância a falhas, né, a nível de particionamento. E não relacional, a gente vê muito essa parte, né, de consistência eventual. Eventualmente, você vai ter o dado inconsistente. Então, eu acho que ele talvez seja esse CAP mesmo, mas eu acho que ele tinha, eram outras variáveis. Mas o que é importante disso é só que nesse trinômio eu não consigo garantir as três coisas no mesmo nível. E eu acho que essa é a Você grande tem que questão. optar, né? Alguma você vai escolher duas, entendeu? Eu vou escolher duas. Então, assim, uma delas vai ficar prejudicada. Eu acho que era segurança, escalabilidade, tinha mais uma outra agora, que eu não me lembro. É essa a ideia, tá? Só não sei se são essas variáveis que vocês estão falando. Professor, desculpa eu ter te atrapalhado. Isso, tranquilo. Aqui o Koji tinha falado qualidade. Na verdade, eu ouvia falar em prazo e preço, né? Porque na gestão de projetos ali o pessoal falava de prazo, né? Tem um prazo. Mas é isso aí. São três pilares ali sobre que nós temos, né? Na gestão de projeto, na gestão de qualquer tipo de projeto, né? Só que quando a gente tem o ágil, por exemplo, em geral, né, eu não tenho praticamente nenhuma dessas constantes 100% fechadas, né? Pelo menos a qualidade e o prazo eu não tenho. E muitas vezes eu tenho preço. Aí ferra tudo, né? O preço acaba limitando de uma forma desordenada ali, ou qualidade ou prazo. Eu tenho um preço fechado, né? Às vezes eu tenho pessoas ali, como que eu controlo ociosidade, etc. Num projeto que eu tenho cascateado, bonitinho, cada fase sendo atendida, eu tenho previsibilidade se eu vou ter ociosidade ou não. Se eu tiver um impeditivo aqui, o que eu faço? Putz, eu vou parar a equipe, então eu já levanto bandeira vermelha, a galera tem que fazer alguma coisa, né, para sair do outro lado. No ágil, até existem dispositivos para isso. Mas, assim, novamente, o ideal ali é que você tenha o escopo seja aberto, né? Eu tenho que ter um escopo aberto para você poder ter liberdade ali de trabalhar com os três pilares ali do projeto, né? Qualidade, preço e prazo, né? Senão já era. Se eu tenho um desses pilares aí fechados, invariavelmente eu vou limitar os outros de alguma maneira, né? E aí, se eu tiver um escopo fechado, então, putz, ferrou, né? O escopo está fechado, o preço também, você vai matar prazo, ou vai destruir o prazo, ali vai exceder o prazo, né? Porque não vai ter, de repente, as pessoas para fazer com a capacidade que deveria, ou a qualidade. Ah, legal, o Charles apelou ali pro chat GPT. Eu já conheço as respostas do chat GPT já, o jeito que ele responde. Exatamente. Confessa aí. Qual foi a Ele está aí pergunta? para Conta ajudar. aí. O CAP, que tu estava perguntando, eu Que é queria só teorema tirar a CAP, dúvida. se perguntar alguma coisa assim, ele vai responder desse jeitinho aí. Todo formalzinho, é legal. Legal. Não, é top, cara. O chat GPT é uma ferramenta, eu tô usando demais, cara. Muito top, muito top. O único problema do chat GPT, né, é aquele que a gente tinha falado no nosso conteúdo sobre isso, que ele traz isso daqui como verdade absoluta. Talvez se você perguntar lá o que é MDL, ele vai responder errado. Aí você vai falar, alguém te pergunta, o que é MDL? Ele te responde, de repente, no contexto que você ia responder, né? De notação.
ele vai te dar uma outra sigla de alguma outra coisa, com certeza absoluta, é isto. Eu gosto de comparar. Quando eu faço uma É. pergunta para ele, eu busco outras fontes para validar. Se for uma Legal, pergunta pessoal. lógica, ele é bem. Oi? Se é pergunta lógica, ele é bem preciso. É que depende da pergunta. Depende da pergunta. Depende até do contexto que você coloca ali, né? Vai fazer uma pergunta de lógica quântica. Já não é mais tão simples assim. Aí ele vai se embananar um pouquinho. Eu já experimentei fazer umas perguntas sobre física quântica para ele. Valeu, galera. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigada, Eu vou cortar um professor. pedaço Obrigada. esse papo. Valeu, pessoal. valeu. Obrigado. Valeu, tchau, Valeu, tchau. boa noite. Valeu, tchau.